Acaba de ser lançado aqui em São Luís o projeto da Rede dos Pontos de Cultura. Mas o que um projeto como esse pode mudar no cenário cultural da cidade? Como ter acesso, por exemplo, a um programa como esse? Nós vamos falar sobre esses outros assuntos com o assessor de projetos culturais da Secretaria de Cultura do município, André Lobão. André, bom dia. Bom dia, Adalberto. André, nós mostramos a reportagem aqui no programa, mas a ideia é a gente ampliar a discussão sobre esse tema. O que de fato significa esses pontos de cultura, qual é o significado que há por trás disso, inclusive da participação desses grupos nas comunidades? Então, Pontos de Cultura é uma ação estratégica do Programa Cultura Viva, que é uma política do governo federal, né, institucionalizada como lei, né, instituída como lei desde 2014. Esse programa ele visa uma capilaridade territorial, que na verdade é dar uma maior autonomia, né, e sustentabilidade a grupos, artistas e produtores culturais nos seus mais diversos territórios, incentivando o seu protagonismo nessa produção simbólica e saber fazer das tradições dos saberes. O que a gente percebe é que há, de fato, entre outros ganhos a partir desse projeto, uma descentralização, não é? Que antes a gente observava muito, eu dizia ontem no programa, no eixo sul, sudeste, e que hoje você consegue ver, inclusive, o governo federal preocupado com essa situação. Sim, isso, inclusive, é uma das diretrizes do programa, essa descentralização orçamentária, né, que é o que a gente chama, a partir dos pactos federativos do governo federal com estados e municípios, que é exatamente onde os estados e os municípios assumem a responsabilidade de protagonizar as suas redes, não só como incentivadores diretos do ponto de vista orçamentário, mas também de programas de capacitação e metodologias que possam fortalecer essa rede em seus territórios. Quais são alguns dos critérios considerados para que grupos participem e, portanto, tenham acesso, inclusive, a esse financiamento? Então, no caso específico da Rede São Luís de Pontos de Cultura, nós trabalhamos com edital de premiação. Né, a premiação ela é um método de mérito. Então, é exatamente em função desse portfólio, né, dos resultados, dos impactos sociais e econômicos que você tem no seu território. O nosso edital especificamente trabalhou voltado para entidades culturais com pelo menos 3 anos de atuação em cada território. E isso é muito importante, uma questão específica da Rede São Luís é exatamente a diversidade, né, que é uma das diretrizes, inclusive, do Sistema Nacional de Cultura. Nós temos na Rede São Luís de Pontos de Cultura 14 segmentos culturais, né, diversos, entre segmentos da cultura tradicional, da cultura contemporânea, que abrem um leque de oportunidades para que hajam aí novos negócios, novas oportunidades dentro do âmbito da economia criativa. Além da importância dessas manifestações culturais, a gente percebe que há, muitas das vezes, em determinados grupos, um envolvimento da comunidade nesse processo. Você falou sobre, por exemplo, o papel social desses grupos. Em São Luís, nós tivemos aí 20 bairros, né? Na hora que você faz um mapeamento de onde foi contemplado, assim, qual é a importância desse aspecto? Na verdade, são 20 macro-regiões, engloba ainda muito mais bairros, né? Que é exatamente um dos pilares do programa Cultura Viva, que é essa capilaridade, né? Que é essa pulverização dentro dos seus territórios. Então, a preocupação em ter esse olhar do território é exatamente o resultado desse impacto financeiro, né? Quando você investe num grupo, automaticamente ele vai reverter todo esse investimento na compra de materiais, na recuperação de indumentárias, no fortalecimento dos laços dentro da própria comunidade, em tecnologia, em sede, em aspectos físicos. Então isso dá um impacto na economia, nas microeconomias que existem dentro desses territórios. Automaticamente esse território começa também a fruir, né, do ponto de vista não só cultural, mas do ponto de vista econômico. Esse programa Cultura Viva, ele já é referência hoje, inclusive, para outros estados, outros países, inclusive? Sim, o Cultura Viva hoje, ele pulverizou na América Latina. Hoje temos países como Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, que já estão reproduzindo, né? Inclusive, em novembro, nós vamos ter o fórum em Quito, no Equador, que é o fórum do Cultura Viva dentro da América Latina. O Brasil hoje, ele vive um cenário cultural que ele trouxe a experiência da América Latina, né, no caso do Sistema Nacional de Cultura, e com a implementação do programa Cultura Viva, que é um mérito do governo Gilberto Gil, ele terminou devolvendo à América Latina, né, uma metodologia extremamente exitosa, porque hoje o Cultura Viva ele é um dos projetos não só de maior capilaridade, mas de maior impacto em termos de resultado em todo o território brasileiro. Ele está nos 26 estados, no Distrito Federal, atendendo mais de 8 milhões de pessoas. Como é que tem sido? Há um avanço também no sentido da captação de recursos através de leis estaduais, municipais, as empresas privadas, o setor produtivo tem participado ativamente desse processo também, desse crescimento?
Então, isso ainda está engatinhando no Brasil, né? Esse Sistema Nacional de Cultura, ele é um sistema que ele está crescendo, ele está formando novas cadeias, né? Organizando novos arranjos produtivos. A gente costuma dizer, e os pesquisadores que estão à frente desse processo costumam dizer que o Brasil está numa grande experiência para um novo olhar da cultura, onde a gente começa a se desapegar e a desconstruir um olhar muito minimalista da cultura enquanto apenas entretenimento, apenas como produto cultural, e começa a ter um olhar para a cultura do ponto de vista do desenvolvimento social. Até porque o Sistema Nacional de Cultura está pautado em diretrizes das Nações Unidas, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde pauta-se participação social, diversidade e garantia de direitos culturais. Então, amplia-se um olhar desse contexto, e isso traz muitos desafios, porque começa a desconstruir uma série de costumes que, ao longo do tempo, foi se impregnando dentro da sociedade. Obrigado, André, pela entrevista, pelas informações e esclarecimentos aqui no Bom Dia. Obrigado você pelo convite.